Boa noite. Olá, boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A psicóloga Mónica é licenciada em Psicologia Clínica e pós-graduada em Psicologia do Desporto. Temos também o coordenador do Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, Sérgio Pedro. O psicólogo Sérgio Pedro, boa noite. E por fim, mas não menos importante, temos a professora Cláudia Benedito, licenciada em Educação Física, que atualmente desempenha funções no Serviço de Psicologia e Orientação da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, no âmbito do projeto que dá mote para esta nossa conversa. Gostaríamos de referir que optámos pelo formato deferido para disponibilizarmos este momento como um instrumento de trabalho para toda a nossa comunidade escolar. Então, vamos começar aqui por colocar uma questão à psicóloga Mónica e gostávamos que nos falasse um pouco da importância do papel do psicólogo, do desporto e a sua intervenção junto dos jovens. Bom, Filipe, primeiro de nada, boa tarde, boa noite quase. Agradecer o convite que muito me honrou para estar aqui. Obrigada. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, é falar e sobretudo falar sobre as minhas duas paixões, a psicologia e o desporto. Por isso, sem dúvida que é uma bela forma de acabarmos este dia e atenção que são opiniões, são vivências, são experiências. Se falarem com 1000 psicólogos vão ter para aí 2000 opiniões diferentes, porque nós também, enquanto psicólogos, mudamos muito de ideias e temos direito de mudar de opinião. Mas para mim é sem dúvida um gosto estar aqui convosco e refletirmos aqui um bocadinho acerca destas coisas e, sobretudo, acho que esta reflexão que nós vamos fazer aqui hoje não está a ser feita e não é feita o suficiente, quer no desporto, quer deveria ser reproduzido e pensado no país todo, porque efetivamente precisa de ser feito, porque só beneficiará quer a comunidade educativa, quer a comunidade desportiva. Por isso, desde já, têm o meu sincero obrigado por estarem a proporcionar este momento e posso dizer que os meus colegas da pós-graduação ficaram entusiasmadíssimos quando soube que eu ia fazer isto, porque acharam giríssima a ideia. Por isso, desde já fica, criaram um clube de fãs já. Respondendo à questão, o papel do psicólogo é giro, porque quando começamos a estudar esta história da psicologia do desporto é uma das perguntas que mais nos fazem: qual é o papel do psicólogo do desporto no meio disso tudo? Há quem defenda 1000 coisas. Uma das coisas que nós defendemos hoje em dia é se o desporto é uma forma de transmitirmos bem-estar, a psicologia é uma forma de transmitirmos saúde mental, então como é que não faria sentido o psicólogo também estar no desporto? Não é? Se calhar punhamos a coisa era ao contrário. Qual é o papel do psicólogo? Dependendo muito do nível a que estamos no nível, por exemplo, do desporto de formação, ou de formação de base, ou se estamos a falar de elites, estamos a falar do desporto profissional, os psicólogos podem ter aqui vários papéis, vários níveis de intervenção, quer, por exemplo, de mediação entre o desportista, o atleta e o treinador, e o clube, e os pais, e a escola. Né? E o psicólogo pode ser a fonte que faz fluir esta informação toda. Há quem defenda que essa fonte que faz fluir deve ser o treinador e o psicólogo deve trabalhar muito mais na retaguarda do treinador. Dependendo das modalidades e dependendo das faixas etárias, isto pode ser mais fácil ou mais difícil. Mas sem dúvida que o trabalho do psicólogo é muito ouvir o jovem, ouvir o que se passa, tentar entendê-lo, tentar criar essas pontes de entendimento e depois prestar-lhe todo o apoio, sempre no sentido da saúde e bem-estar, não é? Sempre no sentido da saúde, sempre no sentido do desenvolvimento pessoal, e o desenvolvimento pessoal vai incluir a parte física, a parte emocional, toda a parte, não necessariamente orientado para o rendimento, se bem que, se falarmos, por exemplo, no desporto de elite, aquilo é rendimento e mais nada. Não é? É só rendimento. Não interessam os meios, interessam os fins. Mas eu gosto, sobretudo, de evidenciar o nosso papel, e quando falamos de escolas, não é? de jovens que ainda estão em idade escolar, falamos em muitos deles ainda de desporto de formação, e aí o papel do psicólogo de tentar conciliar todas estas facetas dos jovens
na sua vida é essencial, porque isto pode se tornar um processo gigante dentro da cabeça do miúdo. E estamos a falar aqui de desportos que, sendo individuais ou coletivos, têm particularidades e exigências muito grandes, que a escola depois vai ter muitas dificuldades em flexibilizar, porque tem as suas próprias regras, porque tem as suas próprias leis, e o desporto, que implica uma disponibilidade e uma exigência para se atingirem certos patamares que cada vez são maiores. Por isso o papel do psicólogo de conseguir conciliar isto tudo num ser humano que se quer saudável é um desafio que eu acho que só a psicologia é que está mesmo preparada para isto. Depois também prestar um auxílio aos treinadores, aos pais, às famílias, que é super importante, aos clubes, que muitas das vezes não sabem como lidar com isto, e continuam sempre em Portugal a lidar com certas coisas como se lidava há 50 anos atrás, e tudo mudou em 50 anos. Mas acho que, sobretudo, com os atletas, com os treinadores e com as famílias então aqui, que são sempre, muitas das vezes, esquecidas aqui no meio deste processo todo, o papel do psicólogo é essencial, porque somos nós que vamos dar um momento de reflexão, um momento de pôr as emoções no desporto, e isso é fascinante, quer individual, quer em grupo, quer de uma forma mais pedagógica ou numa intervenção mais clínica, é muito importante, sem dúvida, e é um trabalho que não acaba. É um trabalho interminável mesmo. Bom, não sei se respondi à questão, mas é assim uma visão assim, muito geral e muito global do que temos pela frente enquanto psicólogos no desporto ou a trabalhar em desporto, porque nós podemos estar no terreno, por exemplo, a viajar com as equipas, nos treinos diariamente, ou podemos estar mais na clínica, no consultório, a acompanhar desportistas. E aí são níveis diferentes de intervenção, os dois extremamente importantes. Parece-me, de facto, fascinante. E aproveito para colocar uma pergunta aqui ao coordenador do SPO, ao psicólogo Sérgio Pedro. O que é que preocupa os alunos da AEPROSA para a conciliação das suas atividades desportivas com a escola? O que é que vocês têm sentido como uma maior preocupação ou dificuldade? Obrigado, Filipa. Obrigado à Mónica também pelo enquadramento que fez. Realmente, e eu vou-me centrar aqui na resposta para a escola secundária, porque é realmente onde nós temos iniciado o nosso trabalho, é aqui na escola secundária. E o que nós vemos é que realmente temos um padrão de aluno tradicional, um padrão de aluno que realmente se preocupa com os momentos avaliativos. Uma das preocupações que os alunos mais nos trazem, que nós na articulação com os alunos e com as famílias mais notamos, é a preocupação sobre os momentos avaliativos. O momento em que eu vou ter as provas desportivas, em que eu vou ter os testes, e como é que eu me vou preparar para os testes, como é que eu me vou preparar para as provas desportivas, sobretudo, e tipicamente os alunos com quem nós trabalhamos, sobretudo aqui no secundário, a preocupação deles centra-se muito no teste. Seja o teste que é para a escola, seja o teste que é para o desporto. A vida deles está muito centrada na prova, e no qual eles poderão ter bons resultados numa ou noutra num ou noutro campo. E é esta a situação do enfoque deles. Nós aqui até temos falado, e provavelmente a Cláudia também irá abordar agora mais à frente, muitas vezes o que é que nós notamos? Há aspectos tão importantes ao longo do seu treino que a escola também lhes condiciona e que eles esquecem muitas das vezes, e a preocupação fundamental é: ok, como é que eu vou conciliar? Vou ter provas no fim de semana, vou ter o teste às 8h30 da manhã, ou vou ter o teste às 11h30, e nessa semana vou ter mais um. E depois, outra das questões também que os deixa, ou porque realmente temos muitas raparigas
na prática desportiva e prática desportiva com bons rendimentos. Uma das coisas que os deixa também muito aflitos é ao eles referirem, ok, mas eu tenho uma prova, não me davas direito o teste neste dia, vem a turma, ok, mas isso é a tua opção, e nós não podemos ficar realmente prejudicados por uma opção que é tua. Praticas desporto, isso é a opção tua. Agora, nós não praticamos, ou praticamos outras coisas e nós arranjamos. E realmente estas duas facetas, uma que é mais intrínseca e que tem comigo e como é que eu me posso preparar, seja para a prova desportiva, seja para o teste, e outra que tem a ver com uma faceta mais social, de integração na turma e de um bom relacionamento na turma, dentro dos conflitos que vão surgindo também ao longo destes dois trabalhos que eles têm. No fundo é isto que me apraz dizer. Obrigada. Cláudia, tendo em conta as dificuldades identificadas aqui pelo colega Sérgio, explica-nos qual é o papel do professor tutor junto dos alunos desportistas. Em primeiro lugar, também há pouco a Filipa, quando me apresentou, não me deixou agradecer também e identificar junto de quem nos vai ouvir que a Filipa também é psicóloga tal como vós, portanto eu sou a única que não sou psicóloga e que trabalha aqui no Serviço de Psicologia e Orientação connosco e portanto este projeto também é acarinhado pela Filipa. Respondendo agora aqui à Filipa, e na linha do que o Sérgio falou um pouco, aqui como tutora, e eu tenho aprendido muito ao estar no Serviço de Psicologia e Orientação, ou tenho tentado aprender, não sei se tenho aprendido da melhor forma, mas sinto-me o papel junto do aluno desportista, ou seja, que está no secundário e que tem alguns objetivos ao nível académico, mas está no desporto e nós aqui no secundário definimos como pertencendo a o nosso alto rendimento é o pertencer a uma seleção regional, portanto representar o Algarve, ou pertencer a uma seleção nacional, representar Portugal, temos casos desses. E aqui o papel como tutora tem sido uma tentativa de acompanhante do processo e depois guia. Eu vou tentar explicar-vos como é que eu vejo isto, talvez com uma imagem. Com certeza já viram na televisão, nós já tivemos atletas olímpicos invisuais. E os atletas invisuais no atletismo têm um guia, porque são os olhos deles na prova, que os ajuda a ver o que eles não veem visualmente, mas que são treinados com o seu guia a perceber se é mais para a direita, se é mais para a esquerda, se estão perto ou longe de alguma zona que eles conhecem melhor ou que eles desconhecem melhor. E quando eu digo o acompanhar, é naquele processo que há pouco o Sérgio falava, deles nos procurarem, porque os alunos, estou a falar dos alunos atletas, procuram-nos porque estão aflitos que veem realmente uma semana e um fim de semana com muitas avaliações a acontecer ao mesmo tempo e aquilo vai acontecer com o campeonato regional ou outra prova ou porque foi chamado a um treino de seleção e não contava ser de seleção aqui regional às vezes, e então aqui, nesse acompanhar, depois há uma necessidade de o direcionar mais para a direita ou mais para a esquerda. Aquilo que eu quero dizer quando sou os olhos deles é, ao longo do processo, prepará-los para aquele momento. Não é só naquela semana que eles me procuram aflita, é quase como no treino. Aquilo que um treinador quer com o processo de treino e que planeia para acontecer num dado momento, que é o processo de treino acontece de uma determinada forma para depois naquela prova haver um resultado que é consequência desse trabalho, na escola ser parecido. E qualquer professor sabe também dizer aos miúdos que, atenção aos miúdos, e atenção aqui é carinhoso aos alunos, sabe que o processo de estudo também é assim.
também é contínuo, e depois o resultado de uma avaliação oral ou escrita ou outra vem de um processo que foi um conjunto de aulas e de coisas e de tarefas para chegar àquele resultado. Portanto, é neste acompanhar e guiar que eu vejo o meu papel, que tenho tentado beber daquilo que tentam. Muito obrigada. Voltamos aqui à Mónica e para termos uma noção, quais as dificuldades mais frequentes que encontra com os jovens com quem trabalha na conciliação destas duas esferas, a esfera desportiva e a esfera escolar? Dependendo da faixa etária, obviamente, e se nos concentrarmos, o Sérgio já bocado balizou aqui no ensino secundário, podemos balizar por aqui, até porque a passagem na maior parte das modalidades de júnior para sénior acontece aqui alguns no secundário, e era aquilo que o Sérgio estava a dizer, a conciliação entre os momentos avaliativos e as competições desportivas, os estágios, é muito complicada e exerce aqui uma pressão e uma necessidade de conciliação que para eles às vezes é muito complicada, e aquilo que sentimos muitas das vezes é muitas das vezes, e em honesta verdade, uma falta de abertura depois, ou às vezes até uma indisponibilidade para haver esta compreensão de que para muitos destes jovens a sua carreira desportiva faz parte da sua identidade. E então dizer-lhes, como aquilo que o Sérgio estava a dizer há pouco, que às vezes os colegas dizem, mas isso é escolha tua, tu fazes isso porque queres, não, porque faz parte deles. Faz parte da sua identidade enquanto pessoas. Para muitos deles, durante muito tempo, a sua identidade desportiva estará à frente de qualquer outra faceta da sua identidade, incluindo a académica. Não é porque eles não dão importância à escola, atenção. Muitos daqueles que irão para percursos de elite são excelentes alunos, até porque são forçados pela exigência da sua carreira desportiva a serem muito organizados, muito disciplinados, muito a otimizarem o seu tempo, o seu estudo. Todos os minutos do seu dia está organizado e eles não têm tempo a perder, porque lá está, porque têm que chegar àquela hora e têm que treinar, ou porque antes de irem para a escola vão ter que treinar, ou, em certas situações, antes e depois da escola vão ter que treinar. Por isso, é um desgaste gigantesco que os preocupa. E depois, porque muitas das vezes, em muitas modalidades, as épocas desportivas estão exatamente em cima do calendário escolar. E posso-vos dar N exemplos de modalidades desportivas em que, por exemplo, as grandes competições estão em cima das férias da Páscoa ou agora na altura do verão. É impossível. E isto depois acontece mesmo em termos de faculdade, sendo que depois, dentro da faculdade, muitas das vezes escolhem fazer uma cadeira por ano, ou por semestre, 2 cadeiras por semestre. Então demoram muito mais tempo a concluírem os seus cursos superiores, logo demoram também muito mais tempo a fazer a entrada depois no mercado de trabalho. Toda esta flexibilidade ou a ausência dela por parte da escola é um pesadelo para estes jovens e é um pesadelo também para as famílias que acompanham estes jovens e é uma fonte de stress gigantesca que posso-vos dizer, mas inequivocamente, que lhes afeta substancialmente o rendimento esportivo. É das maiores preocupações. Para terem uma ideia, nós temos neste momento, e a Cláudia pode saber isto porque também está ligada ao mesmo, nós temos neste momento em apuramento jovens para o Campeonato do Mundo por grupos de idades em ginástica, ao mesmo tempo que estão a preparar para exames nacionais. E que acabaram de sair de um Campeonato da Europa. E que antes do Campeonato da Europa tiveram um estágio que pode durar 3 dias, 4 dias, uma semana, e a seguir vão 1 semana e meia para outro país, em plena época de testes. São miúdos que ao mesmo tempo também sabem que, tirando uma ou outra modalidade, aquele não vai ser o percurso profissional deles. Aquela não vai ser a carreira profissional deles, ou seja, aquilo é o plano A enquanto der, mas tem que haver um plano B. E o plano B, se eles não tiverem estatuto de alta competição, o plano B implica que depois vão ter que ter média para entrar na universidade. Os que tiverem estatuto de alta competição têm a pressão adicional que têm que ter rendimento desportivo para manter o estatuto
porque senão o plano B é o que fica plano A. E isto é um Tetris dentro da cabeça de jovens cuja regulação emocional ainda não está madura, obviamente, e têm esta pressão em cima. Sendo que depois, muitas das vezes, recorrem à ajuda da escola e muitas das vezes o que lhes dizem é: meu amigo, esqueça lá o desporto, tem é que se concentrar na escola. E isto faz uma dissonância dentro da cabeça do jovem horrível. E por isso é que depois muitos deles recorrem à ajuda psicológica. Alguns deles acabam por se perder nas carreiras desportivas exatamente porque não conseguem lidar com esta pressão. E muitos deles ocorrem porque começam com problemas de ansiedade, com problemas em dormir, com perturbações de sono muito complicadas, com ataques de pânico e simplesmente a sentirem-se assoberbados por tudo. Sobretudo por não verem saída, não é? Porque o dia não estica. Não é? E eles já abdicam, muitos deles, de saídas com os amigos, de terem uma vida de adolescentes, não é? De jovens, e disciplinam-se muito para focar-se em encaixar duas peças que às vezes parece que não encaixam, não é? Que é a escola, o desporto, e eles já nem exigem ter uma vida. Não é? Já nem vão por ali. E é dos grandes choques que existem dentro da cabeça destes miúdos é conseguirem conciliar, nem é o dia-a-dia, que isso eles encaixam, mas é sobretudo, como o Sérgio estava a dizer, os momentos de avaliação que muitas das vezes vão encaixar com épocas competitivas que cada vez são mais exigentes, não é? E isto causa-lhes problemas de stress e por muitas estratégias de coping que tenham e por muita resiliência que tenham, causam um desgaste extraordinário e muitos deles, sobretudo quando começam no desporto de formação, quando chegam ao ensino secundário já estão muito cansados de sentirem que têm um sistema a lutar contra eles. E eu lembro-me sempre das palavras de um atleta que acompanhei há uns tempos, que me dizia: eu vou representar o meu país, tenho toda a honra em representar o meu país, mas sinto que o sistema educativo do meu país luta contra mim. E uma pessoa não tem sequer resposta para isto. Por isso, esta é a grande dificuldade e um dos grandes motivos, porque isto depois é grande fonte de stress, porque nos perturba os objetivos, obviamente, não é? E perturbando os objetivos perturba tudo, o processo de treino, o processo competitivo, o processo de recuperação da competição. Como o Sérgio estava a dizer, eles podem ter uma competição, chegar de um voo, como já aconteceu, de um voo longo ao domingo e à segunda-feira terem um teste e o professor diz: não tem nada a ver com a sua carreira desportiva, quer brincar aos Jogos Olímpicos, brinque, mas segunda-feira tem teste. E isto é devastador para um miúdo que tem de escolher entre duas coisas que ele sabe que são importantes. Não é? Por isso, estas são as principais dificuldades que estes miúdos têm e que nós temos enquanto técnicos que acompanhamos estes jovens em conciliar o mundo do desporto com o mundo da escola. E aí acho que temos muita coisa para fazer e daí eu ter ficado tão maravilhada com o vosso projeto e com a vossa iniciativa, não é? Porque quem sabe isto não é uma semente para que finalmente consigamos começar a integrar duas coisas que são essenciais e nós vemos os países que conseguem fazer esta integração têm jovens bem formados academicamente e bons desportistas. Não é? Por isso é possível, não é? Só temos é que repensar algumas coisas e flexibilizar a nossa forma de estar e de sentir qual é o papel do desporto nos jovens e na escola. Peço desculpa, tinha o micro desligado. Agarrando aqui em duas coisas importantes que a Mónica disse, eu vou colocar a próxima questão aqui ao meu colega Sérgio. A Mónica falou dos jovens que querem ter uma carreira dual, não é? Conciliar a sua formação académica com uma formação desportista. E depois esta dificuldade que eles sentem e esta resistência que eles sentem do ensino. Eu gostava de perguntar de que forma o Serviço de Psicologia, o SPO, da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, está a trabalhar para responder a esta questão. Eu vou aqui pegar nas palavras da intervenção da Mónica logo no início. Nós, no nosso entendimento,
é realmente importante que a escola se centre como facilitador. Mais do que nós nos debruçarmos só nas questões individuais intrínsecas ao aluno, nós, como Serviço de Psicologia, e um dos trabalhos que temos estado a desenvolver aqui no projeto, o projeto Antanido do Desporto, surge também muito na sequência de um projeto piloto em Portugal das unidades de alto rendimento. Nós, assim, na altura, logo quando surgiram ainda, as primeiras, tivemos logo interesse. Contudo, o projeto Amigo do Desporto tem vindo a ganhar outra dinâmica diferente das unidades, porque para nós, o que é que nós vemos? Vemos que realmente temos um conjunto alargado de alunos que o seu fator protetor maior é a prática desportiva. E temos também, e verificamos também, que temos um conjunto grande de alunos que, à transição do 9º para o 10º ano, abandona a prática desportiva para se dedicar somente aos estudos. No nosso entendimento, nós aqui com a Cláudia temos feito alguns estudos. Um dos estudos que fizemos cá dentro foi realmente fazer o cruzamento entre os miúdos que praticavam o desporto escolar e com a regularidade e a retenção, e o que observamos foi que os alunos que praticavam desporto escolar não retiam. Mas muitas vezes o que é que nós vemos? Os pais, não está a correr bem, retiramos do desporto. O desporto é, muitas vezes, a fonte mais importante para aquele jovem para realmente modelar comportamentos. E muitas vezes o desporto, a atividade desportiva, é retirada aos jovens. O que é que nós queremos aqui ao nível do trabalho do projeto Amigo do Desporto, da atividade desportiva? É realmente potenciar, ser facilitador junto do aluno, junto do professor, junto da direção, junto dos pais, junto dos clubes, e realmente conseguirmos, como a Cláudia dizia há pouco, conseguirmos percepcionar o que é que cada um vai sentindo a cada momento. Qual é que é a ideia do treinador para este jovem? Qual é que é a ideia dos pais para este jovem? Qual é que é a ideia do diretor de turma para este jovem? Qual é realmente a importância e a ideia do próprio jovem também? E envolvê-lo dentro, porque dentro desta carreira dual, ou destas carreiras duais, que estão em construção, é preciso, da mesma forma que nós trabalhamos a orientação escolar e orientação vocacional, é preciso, e como também nós na orientação vocacional dizemos, a orientação vocacional não é um fim, é um meio, é uma construção, é dentro deste aspecto construtivo que que queremos elaborar para que haja uma noção do o que é que eu pretendo para a minha carreira escolar, quais é que são os meus objetivos, as expectativas. Será que isto faz tudo sentido ao nível dos meus objetivos escolares? E conciliar também isto dentro de outra tríade, que é os meus objetivos desportivos. Porque o que é que nós também muitas vezes já observamos? É que, sendo às vezes os objetivos escolares até dentro de uma realidade, existem objetivos desportivos que realmente fogem à realidade. Às vezes sem noção que o fogem. E realmente é conseguirmos trabalhar dentro destes dois polos, em articulação com a comunidade, para que realmente a prática desportiva possa ser entendida como um fator de promoção de sucesso escolar e um fator de promoção de cidadania. Não podemos interpretar que realmente, e pegando aqui nas palavras que a Mónica dizia há pouco, tudo que o jovem, a criança, o jovem vai aprendendo na sua prática desportiva
é importante na sua constituição como cidadão, no seu crescimento e na sua afirmação como cidadão. E é sobre estes dois polos que neste momento, e por isso temos feito contactos com inúmeras instituições, para quê? Para que realmente possamos criar uma rede comunitária, seja num aspecto mais direcionado aos clubes, seja num aspecto mais macro, ao nível das associações, para que possamos ter realmente um projeto de escola, um plano de ação para a atividade desportiva ou para a atividade física. E é aqui, é centrar não só no indivíduo, mas na comunidade. Pegando aqui exatamente no que a Mónica dizia há pouco. Nós não podemos ter jovens que dizem: eu represento com todo o gosto o meu país, mas tenho batalhado com o sistema educativo. Não, deve ser um projeto em que realmente caminhamos todos juntos e que realmente, dentro de bom senso, vamos criando melhores cidadãos e que vamos promovendo sucesso pessoal, educativo e social, porque no fundo é isto. E é sobre isto que nós temos estado a trabalhar, não é debruçarmos somente no indivíduo, mas debruçarmos sobre todo o sistema, todo o ecossistema que está em volta destes nossos alunos. Que, como a Mónica dizia muito bem, o desporto é a sua identidade. E é realmente não vermos estes alunos serem-lhes retirados a sua identidade. Ok? Obrigado. E Cláudia, enquanto professora tutora, quais são os constrangimentos que tens sentido ao trabalhar com estes alunos e junto da comunidade educativa? Em primeiro lugar, falar depois dos psicólogos é muito difícil, porque eles já disseram tudo. É que eles já foram apontando, eles já responderam quase a essa pergunta. E um deles, se calhar, um dos constrangimentos é quase uma mágoa minha enquanto estudante, porque eu sabia, não é? Eu gostava de fazer desporto, mas eu tinha que ter rendimento, porque aquilo que a Mónica disse é uma verdade. Os pais sabem que em Portugal não vamos garantir o nosso sustento económico e os pais pressionam-nos para o sucesso académico, mesmo que gostem muito que o seu filho pratique desporto. E então eu quase que ainda hoje em dia partilho uma certa mágoa, porque o desportista não tem o reconhecimento social de todos, da escola, da própria família. Não penses que isto, que vais ter pernas jovens toda a vida, que isto não dura toda a vida, isto não te vai alimentar a casa. Mais ou menos isto, muitos às vezes ouvem isto, não é? E aqui na própria escola, de facto, a máquina, o sistema educativo é uma máquina e é um sistema muito pesado e, de facto, chegando ao secundário, mais quadrado ainda no sistema em que em Portugal ainda é muito direcionado para os exames. E essa é uma preocupação dos pais, porque é a formação profissional dos seus filhos futura que pode estar em jogo, e uma preocupação dos professores enquanto responsáveis lá está, pelo sucesso académico destes jovens e por fazer o seu melhor junto deles. Porque alguns só têm os docentes como únicas pessoas que podem ajudar na vida académica. E essa falta de reconhecimento deles, não me esqueço do ano passado, numa das primeiras reuniões em que nós identificámos os miúdos aqui que tinham estes critérios de pertença a seleções regionais ou seleções nacionais, e uma das miúdas nos disse a mim e ao Sérgio, sabe, o melhor é saber que alguém nos vai dar valor na escola porque nós fazemos desporto lá fora. Não é por uma coisa que fazemos aqui, é porque fazemos lá fora e nos percebem que isto nos custa. Ligar as duas vidas, a vida académica e a vida desportiva, custa-nos de modo diferente de outros colegas que
como elas às vezes dizem, elas até diziam, têm o tempo todo para estudar, porque para nós não é tanto faz, mas para nós, enquanto vocês, enquanto psicólogos, eu enquanto professora, é-me reconhecidamente importante ser desportista ou ter uma banda ou estar no conservatório no ensino integrado, que também é uma articulação, ou gostar de escrever poesia e ir para a Biblioteca Municipal ser voluntário em leituras. São atividades que fazem parte da identidade deles, como dizia a Mónica, quer seja o desporto, a música ou outra qualquer, e ao fim e ao cabo o que queremos é mesmo o que o Sérgio dizia, eles aprenderem a lidar com estas várias vertentes deles e a conseguirem conciliá-los, vai conseguir que eles adquiram competências de conjugação para a vida, para o resto da vida, que lhes vai permitir fazer outras coisas e ganhar competências, se calhar que muitos outros só vão ganhar ou nunca vão ganhar, ou vão ganhar lá para os 30, e estes miúdos, se calhar com 15, 18 anos, já têm as competências. Poderemos tentar ver isto por outra perspectiva, poderemos ser um pouco mais flexíveis, que agora há instrumentos legais, porque agora há a educação inclusiva e o decreto 54, veio pôr aqui, num patamar de igualdade, qualquer aluno que precise de medidas diferentes para ter sucesso académico. Então, estes são um exemplo só. Os alunos desportistas são um exemplo. É difícil? É, mas vamos tentar. Se não tentarmos, o não está sempre garantido. Se não tentarmos, não conseguimos. Então, são estes constrangimentos, mas tentando uns dias melhor, outros dias pior, levar à frente. E fazê-los entender também que as dificuldades que eles encontram, quer na vida desportiva, quer na vida académica, são a vida mais tarde, real. É uma preparação, de facto, para a vida real. Se me permitem, tendo aqui a resposta do Sérgio e da Cláudia, se me permitem, agarrando aqui um bocadinho no que o Sérgio referiu, que tem sido o trabalho desenvolvido pelo SPO junto da comunidade escolar da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, e o que a Cláudia nos referiu aqui do trabalho que é também feito junto dos professores para partir pedra, desculpem-me a expressão, eu gostava de colocar aqui uma última questão à Mónica passando os olhos pelo seu currículo, percebi que a Mónica também teve um passado desportista, não é? Então, eu gostava que partilhasse um pouco da sua experiência e que nos dissesse como foi vivido antes e agora, enquanto profissional do desporto, psicóloga do desporto, que diferenças positivas nos consegue assinalar aqui hoje? Positivas, Filipa. Bom, eu felizmente não tive aquilo que o Sérgio estava a descrever há bocado, que é uma espécie de uma praga nas famílias, que é fazerem do desporto moeda de troca. Eu nunca tive isso. Mas também lá está, eu fui daquelas desportistas que nunca perdi rendimento académico, ou seja, eu aprendi a organizar e eu cheguei a fazer 2 modalidades de competição ao mesmo tempo, completamente diferentes, por isso eu fazia trampolins e natação de competição ao mesmo tempo, o que implicava tudo o que vocês podem imaginar e mais qualquer coisa. Ou seja, a conciliação era total e sem perda de rendimento académico. Obviamente que tive que abdicar de muita coisa. Os constrangimentos que havia na altura eram piores ainda do que havia hoje. Eu acho que o espírito voluntarioso, se podemos dizer assim, dos agentes desportivos era um bocadinho mais, ou seja, hoje em dia há muito mais pressão para o resultado, mesmo dentro do desporto. Nós costumamos muito brincar entre nós, toda a gente quer ser o CR7 e toda a gente acha que vai ser o próximo CR7 e depois alguns, a maior parte deles nunca chegam sequer a semi-profissionais, quanto mais a profissionais, quanto mais o CR7, que é único. Mas não havia essa pressão, havia muito mais o competir por competir pelo gosto da competição e íamos avançando
no nível de desempenho, e a coisa ia sendo muito mais natural. Hoje em dia há muito mais pressão no desporto, quer dos próprios miúdos, dos clubes, dos pais, de todo o lado. Do lado académico, eu pessoalmente nunca tive dificuldades, mas tive muitos colegas que tiveram que abandonar a prática desportiva por causa dessa pressão académica, porque havia, sobretudo no secundário, a pressão dos exames e a pressão do acesso ao ensino superior. Hoje em dia, estando do outro lado da barreira, que eu não gosto muito de pensar que há um lado e o outro da barreira, nós andamos aqui todos para o mesmo, percebo perfeitamente a pressão horrível e batalho muito com os pais por causa da questão do tens má nota à matemática, não vais ao treino de futebol, de perceber que, como o vosso estudo indica, e isso está inequivocamente mostrado nos estudos todos, tal como a música melhora o rendimento numa série de disciplinas, as artes melhoram o rendimento e o desporto melhora o rendimento. Por isso, muito pela positiva, tento sempre explicar isto às famílias. Lá está, porque eu tive a vantagem de nunca ter tido essa pressão da minha família, também nunca falhei nesse departamento, não é? Mas sempre tive essa bênção de nunca ter tido qualquer tipo de pressão para o resultado, quer académico, quer desportivo. Então tento muito transmitir essa pedagogia, sobretudo às famílias, de não colocarem este peso adicional em cima dos miúdos e, sobretudo, não fazerem esta moeda de troca. E muitas das vezes também, quando falo e articulo com os professores, com as escolas, com os diretores de turma, ou às vezes até com os colegas dos serviços de psicologia e orientação, ou os GAFs, o que quer que seja a estrutura que esteja implementada nas escolas, de realçar as vantagens. Não é? As vantagens de termos desportistas de formação ou de alta competição nas escolas, as vantagens que isto tem para o rendimento académico deles, se for bem aproveitado, se for bem potenciado, o exemplo que eles podem ser para outros miúdos, eles podem servir de referência, e isto é fantástico para a autoestima deles e também é fantástico para a identificação no grupo de pares. Não é? Por isso tento sempre levar isto e transmitir isto sempre de uma forma positiva, porque também foi a forma como eu a vivi. E posso-vos dizer depois, como juíza de trampolins, tive situações profissionais complicadas. Lá está, isto não é só na escola, não é? De conciliar empregos com competições internacionais, e houve dificuldades em certas entidades patronais, não foram assim tão amigas do colaborador, em que teve que haver intervenções da Secretaria de Estado, para terem uma ideia, para ir representar o meu próprio país. Mas aquilo que eu transmito sempre às pessoas é que, primeiro, que vale a pena. Vale a pena esta ginástica, não sendo só da ginástica, mas esta ginástica das nossas vidas, para continuarmos ligados ao desporto, de qualquer que seja a forma, e que só traz vantagens na realidade. E eu acho que se a comunidade souber aproveitar estas vantagens, potenciamos muito mais do que os fatores de risco que possam aparecer. Por isso eu gosto de pôr sempre isto de uma forma muito, muito positiva e muito útil para todos. É a minha experiência e é aquilo que eu tento transmitir, obviamente, com todas as dificuldades que vêm com isso. Muito obrigada. Coordenador, agora aqui em modo também para finalizar, que mensagem podemos deixar à nossa comunidade escolar depois desta maravilhosa conversa que tivemos aqui sobre desporto, desportistas e escola? Eu julgo que, na sequência da minha intervenção de há pouco e da Mónica, é exatamente esta ideia de comunidade e de comunidade facilitadora no sentido de todos trabalharmos para, não é de facilitismo, é no facilitarmos para que todos possamos ter melhores resultados. Todos podermos realmente refletir para que possamos ter, e sobretudo nestes tempos de pandemia e de confinamentos, é muito importante que realmente a comunidade haja de uma forma ponderada, refletida, e que não entremos em extremismos, porque realmente nos extremismos é importante calma e serenamente ir tomando aqui algumas decisões e irmos construindo, aqui como a Mónica dizia há pouco, é um caminho que não é fácil,
mas que é um caminho gratificante. E é isto e que vai também numa conversa que nós tínhamos também com o Nuno Rodrigues, da Associação Académica, no outro dia, é a gratificação pela tarefa que estou fazendo. Gratificação, sim, hoje eu faço, dá-me gosto, eu quero ter um resultado, mas não é o resultado em si que é a minha gratificação, é o gosto que eu tirei de estar hoje a fazer aqui isto. E é importante que se perceba que quando eu não sou feliz numa área, é natural que na outra também não esteja feliz. Por isso, é preciso realmente termos aqui o comungar e ajudar realmente, seja pelo desporto, seja pela música, seja pelo que seja, é preciso comungarmos para que tenhamos realmente cidadãos mais enriquecidos. A escola, sim, é obrigatória, é fundamental, mas também o nosso passatempo, o que nós fazemos de uma forma mais séria ou mais lúdica é importante para o nosso crescimento. Eu realmente acho que é um bocado também a ideia que gostava de deixar aqui. Vamos ajudar os nossos esportistas, porque certamente vamos ter melhores alunos, melhores cidadãos. Muito obrigada. E agora aqui por fim, a nossa professora tutora, o que é que tem vontade de dizer aos seus alunos? Todos ou desportistas? Eu digo Os a todos. desportistas. Os desportistas. Não, a todos? Não, então, não, vou dizer aos senhores psicólogos e vou dizer a toda a comunidade que não é desportista, portanto, todos, funcionários, professores, que sigam o exemplo dos desportistas, que pratiquem não a um nível profissional, mas porque a atividade física em si é gratificante. Toda a gente sabe que dá saúde e não é a saúde, atenção, que nos desportistas pode ter os seus quês, porque já é outro nível e aí a gente sabe que não dá tanta saúde, mas a atividade física em si também há inúmeros estudos que cruzam a atividade física, lá está, com o tal sucesso escolar e sucesso na vida, porque é o que o Sérgio dizia, se estivermos felizes connosco, de uma forma na vida pessoal, transportamos esse bem-estar para a vida profissional e vice-versa, somos um todo, isso mesmo. Muito obrigada. Dá saúde e dá felicidade, não é? Não é o que dizem? É isso mesmo. Bem, eu não sei se querem dizer alguma coisa, se querem acrescentar alguma coisa. Se damos por encerrada aqui esta nossa agradável conversa. Quero agradecer aqui, em nome da equipa do Serviço de Psicologia, e se calhar dou aqui a palavra ao meu coordenador para fechar este momento tão agradável que tivemos aqui. Obrigada, Mónica. Não, obrigada eu pelo convite. Mónica, Filipa, Cláudia, muito obrigado pela organização, porque esta organização partiu toda de vocês. Eu tive um gosto imenso em estar aqui à conversa com estas três senhoras e partilhar aqui realmente três mulheres muito competitivas, muito aguerridas, e é uma felicidade poder ter estado aqui esta tarde convosco, e acho que teremos que replicar estes momentos também com outras pessoas. Espero que depois a Mónica também partilhe este momento, que para mim foi muito gratificante partilhar também com os colegas, porque, pegando no que a Mónica dizia, é importante falarmos mais da conciliação da psicologia do desporto com a psicologia educacional, com a psicologia escolar. É preciso cada vez mais termos os colegas da psicologia do desporto e da psicologia escolar a fazerem trabalhos conjuntos, porque realmente todos vão ganhar com esta possibilidade de haver uma maior interação dos saberes da psicologia do desporto e da psicologia educacional. E espero que realmente nós nacionalmente, e eu também sinto um pouco o que a Mónica dizia, cada vez mais possamos ter
mais conversas conjuntas entre o desporto e a escola, no caso. Muito obrigado às três e uma boa noite, então. Obrigado, uma boa tarde. Obrigada.